Está no ar o Segunda Potência com o Estranho, o Judeu Ateu e o Luke. Vamos lá. Pois bem, estamos aqui para mais um Segunda Potência. Estamos sim. É o nosso podcast spin-off do Ao Quadrado, onde a gente comenta sobre mídias diversas que não o mangá, que é o nosso podcast principal, Mangá ao Quadrado. Sim, eu sempre me sinto meio mal quando a gente comenta quadrinhos no Segunda Potência, porque tipo, é meio que a mesma mídia. Tipo, eu não acho que tem a necessidade dessa separação. Tipo, se alguém acha isso bizarro, eu também acho bizarro, mas é a tradição. Eu acho que mangás também é quadrinhos, só pra constar. Quero constar isso. É porque o correto seria se o Mangá ao Quadrado, em vez de se Mangá ao Quadrado chamasse Quadrinho ao Quadrado, aí a gente falaria de tudo lá. Também, mas aí também seria desonesto. A gente já discutiu sobre isso, que o mangá ele é meio que uma separação geográfica acima de tudo. Né? É uma indústria diferente, né? Então a mídia é a mesma, mas ela acaba indo pra outros caminhos que, sei lá. De qualquer forma, dessa vez vamos falar sobre um quadrinho que a gente recomendou no Mangá ao Quadrado, né? Porque lá a gente recomenda sempre obras pra ler e de vez em quando a gente acaba saindo do mangá justamente pra recomendar. E já recomendamos o quadrinho Retalhos, que é o tema deste programa, um quadrinho de Craig Thompson. No Brasil saiu pela Quadrinhos na CIA, que é uma editora que lança vários quadrinhos muito bons e um material gráfico muito bom. Tudo que eu li deles eu gostei, então acho que eles devem ter uma seleção muito boa de quadrinhos. Retalhos tem uma edição maravilhosa, eu recomendo muito comprarem. Meio carinha, mas sempre tem uma promoção na Amazon pra você conseguir adquirir. É um produto que no geral sempre tem promoção. Sim, esses quadrinhos que saem mais caros, eles sempre têm promoção. Na Amazon é direto, em outros sites tem com uma frequência alta, então sempre fica de olho, você sempre vai achar por um preço um pouco abaixo do preço de capa. Justamente pra gente não ter certeza de quantas pessoas estão por dentro do mundo de retalhos, do quadrinho de retalhos, pra gente poder falar. Mas abertamente a gente vai fazer o que a gente já costuma fazer por prática no Segunda Potência, que é fazer um trecho aqui que a gente comenta sobre o quadrinho de forma geral, meio que sem spoilers, pra todo mundo poder ouvir, e aí em algum momento a gente vai querer comentar mais especificamente sobre enredo, e aí a gente convida quem não leu a se retirar pra poder falar sem medo de estragar a experiência pra ninguém. Correto. Judeu, sobre o que é Retalhos? Retalhos é uma história autobiográfica. É autobiográfica, né? Do Craig Thompson, né? Sim, é. E aí conta a história dele ali lá no meio oeste americano, né? Meio que no meio do nada. Um Wisconsin, eu acho, né? Isso. Conta sobre um pouco da infância dele. A maior parte de Retalhos, na verdade, conta mais sobre uma parte da adolescência dele. E sobre a vida dele, meio que existe conflitos morais com a religião dele, sobre se apaixonar naquela idade, sobre caminhos da vida e sobre família. É uma autobiografia que lida bastante com esses 4 temas e meio que como ele cresce de tudo isso. É uma autobiografia, mas do jeito que a gente costuma pensar sobre a autobiografia, parece que é tipo sobre tudo que o cara viveu até ali, mas parece bem claro que o Retalhos ele é sobre um trecho da vida, né, do Craig Thompson, um recorte bem específico que ele queria retratar em quadrinhos. É meio o que aconteceu na vida dele pra ele chegar até um certo outro ponto da vida dele. Isso, exatamente. E seguindo também, tipo, meio que tradição dos quadrinhos, nenhuma autobiografia é, tipo, meio que uma história direta autobiográfica, sabe? Não é que nem um livro, não é que nem a autobiografia, sei lá, do Steve Jobs num livro, sabe? Que seguindo exemplos que nem, sei lá, de Mouse ou... como é que é o nome? Tem um monte, né? As histórias de autobiografia acabaram sendo meio que populares nos quadrinhos mais alternativos americanos, ou até de outras nacionalidades. Então a gente tem, no japonês a gente já tem, sei lá, Gen, Pés Descalços, que é uma história autobiográfica. Nos Estados Unidos a gente tem um monte. A gente tem o Mouse, a gente tem Persepolis, que não é americano, Persepolis, né? era esse o nome que eu tava tentando lembrar. Francês. Tem Fan Home, enfim, tem Pílulas Azuis, tem um monte de coisa. E muitos saíram no Brasil, inclusive. Eu até gostaria de puxar um pouco sobre esse aspecto de autobiografia, porque a história autobiográfica, por muitas vezes, ela é uma história que é de alguma coisa que você não conhece, e isso por si só é interessante, mas muitas vezes são só histórias da vida cotidiana de uma pessoa relativamente comum, né? O quadrinista nem sempre ele
sobreviveu à bomba de Hiroshima, ou sobreviveu à revolução na onde que é? Persépolis, não é na Síria, é no... Né, Irã, não lembro agora direito. Isso, na Revolução do Irã. Então, tipo, nem todo mundo tem algo que é curioso pela própria história. Então, acaba sendo mais interessante como o autor prepara isso, né? Então, tipo, Maus especificamente, ele não conta a história do quadrinista, ele conta a história do pai e dele entrevistando o pai para fazer o quadrinho. Então ele tem uma metalinguagem interessante ali. E o Craig Thompson, especificamente aqui em Retalhos, que a gente tem esse trecho da vida dele, eu acho bem interessante porque ele vai muito além de contar a história. Ele vai muito mais pro caminho de representar os sentimentos dele em vez de representar os acontecimentos da vida dele. Concordo. Quadrinhos como mídia para autobiografia tem essa vantagem que você consegue fazer algo mais abstrato, menos relato e mais passando sentimento ou passando uma visão menos direta do que aconteceu, porque tem todo aspecto visual, você não tá só escrevendo textualmente. Então fica mais acessível, talvez você consegue se colocar mais naquilo, se identificar melhor, porque não é tão exclusivamente da vida daquela pessoa. Sim. Concordo. E também, essencialmente, eu acho que... É que eu não sei, eu não leio muito autobiografias em livros, mas a impressão que eu tenho é que normalmente são muito relatos diretos do que aconteceu, ou, sei lá, histórias bacanas que aquela pessoa passou, né? E Retalhos, especificamente, o cara tem uma história de uma vida comum, né? E quadrinhos, em geral, eu tenho muita essa ideia de que autobiografias têm uma grande ciência de que é a perspectiva daquela pessoa do mundo, sabe? Mais do que contar histórias, Maus, Persépolis, Retalhos, contam meio que a perspectiva de uma pessoa do mundo. E isso, tipo, e a perspectiva é muitas vezes, que nem você falou, passada por meio da arte, sabe? Como é que essa pessoa meio que metaforicamente enxerga o mundo, sabe? E Retalhos tem isso muito fortemente, sabe? É como Craig tava vendo e tava meio que interpretando o mundo criança e adolescente. Sim, e isso acaba sendo bem apresentado visualmente através da quadrinização e da arte, por muitas vezes justamente abstrata, como o Luke falou, para representar momentos e passagens de como ele se sentia. Então, acaba sendo bem parte da narrativa de Retalhos, essa mistura entre estou no meio de uma narrativa e aí quadros abstratos e representações abstratas de sentimentos ou de situações se mesclam para fazer a narrativa do que ele está querendo falar, né? Do que ele está querendo representar. Então, é justamente por esse caminho que um dos caminhos bem interessantes da narrativa de Retalhos, né? Como o autor, ele era bem novo ainda no lançamento de quadrinhos, na época que ele lançou, né? Retalhos. Ele tinha lançado só um outro quadrinho que eu acho que nunca saiu no Brasil, chamado Goodbye Chunk Rice. E aí Retalhos, ele parece alguém que já tem um certo domínio sobre o quadrinho, sabe? Extremamente. Né? Extremamente. Tanto em quadrinização. Retalhos, ele é gigante, sabe? Eu toquei com ele na minha mão, é um blocão gigante e dá pra ler ele em um dia fácil. Fácil dela pra ler em um dia, sabe? É uma leitura extremamente fluida. A partir disso eu uso de quadros grandes, sabe? Ou grandes páginas e tal. Mas também só, acho que, tipo, é uma leitura extremamente fluida, sabe? Tão fácil de ler, então, não quero dizer fascinante, mas, tipo, identificável, sabe? Vai tão fácil. Eu até acho, você falou identificável, e eu tenho até um pouco de dúvida, porque o que eu achei bem curioso de Retalhos é que a história e os conflitos específicos que o Craig passa na história dele, né, nesse quadrinho, eu nunca tive. Eu acho que quase nenhum dos conflitos que ele apresenta, nunca tive na minha vida. Mas a forma como ele representa os conflitos, as dúvidas, os sentimentos dele, os próprios acontecimentos, como ele lida e como isso se desenvolve, é tão sentimental, é tão... Você sente a pessoalidade dele representada nos traços ali, que você acaba absorvendo isso. Então acaba meio que sendo identificável, mesmo você não se identificando, sabe? Muito... Ele evoca uma grande empatia sua. Tamanha sinceridade que ele coloca na história. Eu acho que isso é um grande mérito, porque, assim, uma das grandes jornadas da história é a relação dele com a religião. Ele é criado numa família católica, numa sociedade ali católica da cidade dele, e ele vai para acampamento de religião, e ele fala com o pastor, padre, sei lá, que fala... E ele se sente culpado de tudo que ele faz, sabe? De se masturbar, de ver a menina, de desenhar uma mulher pelada, né? Sim, e toda essa culpa católica eu nunca tive, mas é demonstrado com tamanha humanidade
que é identificável. Eu consigo perceber o conflito dele e achar aquilo verdadeiro e um conflito real que essas pessoas podem passar, bem honesto. Cara, eu anotei exatamente a mesma coisa aqui. E pra mim esse é o grande diferencial de Retalhos e é o que faz ele ser tão melhor e até uma autobiografia tão diferente, sabe? Porque, nem a gente comentou em outros quadrinhos autobiográficos, não quer dizer que são melhor ou pior, sabe? Mas é meio que só fascinante ler a história e ler como ela tá sendo contada, que no caso de Persepolis, sabe? Você vê toda a história porque a mulher passou, ou mesmo Mal, sabe? A história da Segunda Guerra, do pai do cara e depois ele lidando com toda a repercussão dele tá fazendo a entrevista. É só fascinante isso, sabe? É fascinante ler essas histórias. Retalhos é uma vida de um Zé qualquer, sabe? Não tem nada de, fascinante nisso. E eu também, assim como você, eu não tenho esse conflito religioso dele, ou mesmo conflito, esse negócio com o irmão dele, não me identifico muito com isso. Até a parte, meio amorosa é algo tão retratado tão exageradamente. Eu nunca senti algo assim, sabe? Essa paixão que o cara sente. Nada ali me é identificável diretamente, mas é tão honesto. E principalmente a arte retrata que nem você falou, ela não retrata os atos, ela retrata os sentimentos, né? Então, o cara tem um conflito religioso ali e às vezes e o tema é o conflito religioso, mas ele não retrata só o tema, ele retrata o sentimento, sabe? De culpa, o sentimento de indecisão, de incerteza, e isso é algo que todo mundo sente, sabe? Não precisa ser necessariamente num conflito religioso, mas são sentimentos que todo mundo sente. Então no final eu acho que é extremamente identificável, mesmo eu não tendo nada a ver com esse cara. É literalmente nada a ver, sabe? É uma vida muito específica dele, né? Os conflitos muito específicos de região. É de uma região específica dos Estados Unidos, num tempo específico, perto de uma religião específica. É muito distante da gente. Cresci minha vida inteira numa cidade grande, eu não tenho a mínima ideia como é a vida no meio oeste americano, sabe? Se bem que, se tem talvez uma coisa que eu me identifiquei nessa leitura toda, e que talvez eu ache ele faz um certo esforço nisso pra gente se identificar, é com meio que a solidão que ele se sente no mundo, sabe? Ele é meio que um rejeitado social na pequena comunidade que ele vive, e sei lá, eu acho que eu crescendo eu sempre me senti assim também. Algo um pouquinho mais pessoal aqui, mas eu também meio que sempre me senti meio que afastado das pessoas que estavam em minha volta. Então, essa parte pelo menos eu me identifiquei e em certas formas foi os pequenos momentos do começo desse quadrinho que mais ressoaram comigo fortemente. Então eu acho que, sei lá, mesmo... Ele ser excluído até dos excluídos, né? Quando ele tenta se identificar com o grupinho de excluídos em alguns momentos, ele, nem aqui tá rolando, sabe? Cara, eu me identifiquei com isso, sabe? Cara, eu te entendo. Eu acho que a gente faz um bom discorrer. Eu tô tentando evitar entrar em aspectos muito específicos, porque eu acho que todas as descobertas de enredo é gostoso no seu próprio momento. Então, mesmo que não sejam grandes spoilers, eu acho que é bom a gente então evitar muito por aqui. Talvez já parar aqui, inclusive, vai ser a parte bem mais curta de spoilers, mas é justamente para passar um sentimento de forma geral. Eu acho que tá bem claro que todo mundo aqui gosta de retalhos. Eu gosto bastante de retalhos, na verdade. Eu tô sendo menos hipérbole do que eu seria, mas, assim, é muito bom. Essa parte de quadrinização que a gente falou, ela tem alguns momentos extremamente catárticos enquanto você tá lendo. Tem umas escolhas de composição, umas passagens de quadros, umas composições de páginas que eu vejo e é lindo. É lindo. Sim. E não é visualmente lindo, sabe? A arte dele é bonita, mas não é nada de especificamente esteticamente bonito. Ele é lindo como composição. Ele é lindo como sentimento e como representação das ambições e da vida de uma pessoa. Então, sei lá, Retalhos é excelente e eu acho que quem não leu deveria muito ler. É uma história em quadrinhos que vai até o limite do que a mídia é capaz, porque às vezes não é só, é uma narrativa visual mesmo, não é nenhuma história em quadros, porque são páginas de sequência que são imagens sobrepostas e coisas assim. Ele brinca muito com todo o formato da página e em tudo que ele pode fazer. E sem
E sem ser pretencioso em nenhum momento, eu acho que esse é um incrível mérito desse quadrinho. Tinha tudo pra ser, principalmente por causa dessa arte e dessa quadrinização tão poética, por assim dizer, mas em nenhum momento, justamente porque a história é tão honesta e tão reveladora, por assim dizer, ele nunca nem chega perto de, tipo, parecer pretencioso, né? Então, ele não usa essa quadrinização pra ficar algo meio masturbatório, nem nada. A história ainda é direta ao ponto, sabe? Ele usa extremamente pessoal, né? Ele usa os simbolismos de forma bem clara pro leitor, pra ele entender mesmo o que ele tava sentindo naquele momento. Não é tipo, olha só aqui a montagem que eu sei fazer, olha só isso. É a forma mais honesta só dele contar aquela história. Então, tipo, nunca parece algo desonesto, de fato. Sim. O próprio Craig, ele diz que a escolha da teor narrativo da história dele foi meio que uma resposta, porque quadrinho independente americano, principalmente quando é alguma coisa mais pessoal, costuma seguir caminhos mais, ele mesmo diz, cínicos e nihilistas, e ele optou por não seguir por esse caminho de querer ver o mundo dessa forma de autonegação e essa forma, uma forma irônica ou cínica. Ele vai realmente numa forma que eu acho que a melhor forma de descrever é a honesta mesmo. É extremamente honesta, e eu acho que isso é excelente. É muito bom. Vamos com spoilers agora? Exato. Dito tudo isso, quem não leu, corra ler e volte aqui em seguida para acompanhar a nossa discussão sem medo de te dar spoilers. Leiam retalhos, é muito bom. Leiam retalhos. While you was gone, you must have done a lot of favors. You got a whole lot of things I don't think that you could ever have paid for. Existem algumas narrativas que o Craig Thompson ele leva em paralelo, né, ao longo dos volumes, embora o grande arco principal seja a Raina, o relacionamento dele com a Raina. Eu acho que a gente pode passar justamente pelos outros primeiro, pra depois entrar nesse que é o que toma mais tempo do quadrinho, né? Eu acho que o primeiro deles é talvez o relacionamento com o irmão, né? Pois é, né? Que coisa maluca esse relacionamento dele com o irmão, né? Eu achei tão bizarro por aquela cena que eles fazem uma guerra de xixi. Mano, é tão. Nossa, tipo, beira ao cringe, mas é só, tipo, você entende que são só crianças meio que, tipo, não entendendo como o mundo funciona. Aí a mãe aparece. Aí eu, tipo, ai, mano, que merda, caralho. E quando isso acontece, quando a mãe dele aparece, a gente já tinha entendido como era aquela relação familiar, né? Então, que é ainda pior, porque. Você imaginava como os pais iam reagir? Como os pais iam reagir com essa culpa cristã deles serem sujos e pecaminosos. É fascinante, cara. Eu fico... No geral, eu não quero dizer que o quadrinho tem um feeling ruim. Ele não é pessimista nem positivo com a vida no geral, eu acho, sabe? Talvez ele seja meio neutro. Mas eu fico tão feliz que no final o relacionamento dele com o irmão tenha se tornado em algo positivo, sabe? É um dos momentos que mais aquecem o meu coração desse quadrinho inteiro é quando ele volta da viagem com a Raina e ele começa a falar com o irmão dele, né? Porque ele viu o relacionamento que a Raina tinha com a irmã dela, e ele pergunta pra ele sobre os desenhos, e aí meio que reaquece esse relacionamento. Eu acho tão fascinante isso, sabe? E no final ele consegue revelar pro irmão, embora não pros pais, todas essas mudanças que ele teve de mentalidade, morando fora e tudo mais. Essa parte a gente vai falar quando for falar da relação com a religião, mas o quadrinho foi meio que o sair do armário dele de não ser religioso pros pais. Inclusive deu um problema pra ele, parece que os pais não gostaram, enfim. Nossa. Então, os pais deles descobriram que ele não era mais religioso por causa do quadrinho. A gente comenta disso mais à frente, então quero saber mais. Eu tinha uma dúvida, eu fiquei pensando nisso quando eu terminei de verdade, porque Mas sobre esse relacionamento com o irmão, é só tipo um tema familiar pra mim tão interessante, sabe?
Eu acho um relacionamento muito bonito, esse deles crianças, dividindo o quarto, e como a gente sempre costuma ver de forma geral, né, histórias em quadrinhos costumam relatar relacionamentos de irmãos de forma meio, sei lá, sempre problemática ou até meio distante apenas, e é difícil, tipo, mostrar um relacionamento tão próximo de irmandade, assim, sabe, de irmãos que realmente cresceram muito próximos, o que costuma ser bem comum em cidades de interior, cidades pequenas, os irmãos acabam ficando bem próximos. Eu acho muito legal isso, como tipo, eles brigam, mas eles sempre ficam juntos no final. Como eles sempre foram meio que o suporte um do outro enquanto eles cresciam, temente a Deus e temente a própria família. Pra mim é uma representação tão honesta de vida entre irmãos que é tipo, é um distanciamento, sabe? Tipo, eu não quero ser tão próximo assim dessa pessoa, talvez, mas ao mesmo tempo eu preciso do apoio dela, sabe? Nessa situação que eu tô, mas a gente não quer dividir tantas coisas, principalmente nessa parte inicial da vida, sabe? Adolescência e criança. E só depois quando cresce que você, tipo, meio que talvez consegue um relacionamento com a pessoa. Tem esse super paradoxo pra mim na vida entre irmãos, que tipo, eu meio que te odeio, mas, né, eu te amo e tal, sabe? E é isso que é representado, né? Realmente, eu concordo com o Judeu, que é bem reconfortante que eles se entendam, assim, né? Embora a gente não tenha visto ao longo da narrativa de uma forma muito aprofundada como eles se afastam, né? Acaba sendo meio que fica em poucos quadros dizendo que eles se afastaram, né? Que é naquele período que eles começaram a dormir separados, ter quartos separados, e aí ele fala, com o tempo a gente não tinha mais desculpa, né, pra ficar junto, dormir na mesma cama, então a gente começou a se afastar, e aí, né, as pessoas crescem, mudam e tal. Mas aí eles voltam em câmera, e aí fica tudo bem. É bom, é bonito, cara. Sobre religião. Isso acaba permeando bastante, inclusive a própria história com a Reina. O que vocês acham, Luke? O que você acha dessa representação? Aliás, primeiramente de tudo, né, pra colocar todo mundo em panos aqui, eu não sou religioso, o Judeu, embora tenha o Judeu ateu, né? O Judeu, a segunda parte é a parte mais forte do apelido. Sim. E você, Luke, qual a sua relação com a religião? Sem religião? Eu não, sem religião, e nunca, nem meus pais me forçaram nem um pouco a nada, eu nunca cheguei perto de ser batizado ou qualquer coisa do tipo, então é muito distante pra mim. Eu tive bastante contato com a religião na minha vida, mas nunca nada forçado, assim, principalmente pelos meus pais. Eu só vivi muito com pessoas religiosas em minha volta, mas nunca foi algo que foi imposto em mim, que nem foi no Craig Thompson, pelo jeito, na vida dele. Curiosamente, meu maior contato com pessoas religiosas, então a maior relação que eu tenho com a religião é com pessoas judias que eu verdade, estudei. né? Então, é essa visão que eu tenho de pessoas religiosas, é o mais próximo que eu tive de ter amigos que... Eu tenho amigos que foram, tipo, viajar pra Israel pra ter por causa da religião ou coisa do tipo, e mudaram a vida por causa disso. Mas sempre foi algo muito distante pra mim, e sempre que eu sempre olhei isso muito distante. E é essa impressão que eu tenho lendo Retalhos também, que como o protagonista tem essa relação e tipo, tudo que... as coisas que ele não deveria fazer, que não pode fazer. Apesar da minha distância, assim, com a religião, eu acho super interessante e tão pouco bem retratado a relação que o Craig tem com a religião nas mídias em geral. Eu tenho a impressão que a religião é muito mal representada em mídias em geral, sabe? Tipo, ou você tem, sei lá, mangá cristão, que tipo, é totalmente... não é nada pra mim. Ou você, tipo, pegar uns seinens, assim, uns mangás seinen, principalmente, e quadrinho em geral, é sempre tão cínico com a religião, sabe? Tipo, é sempre tão, um negócio extremamente maldoso, sabe? Tá estragando a sociedade, sabe? Não tem nunca essa nuance que é representada em Retalhos, sabe? O Craig Thompson, ele tem um conflito moral, mas ele, tipo, ele não odeia a religião. E nem no final ele não odeia a religião, sabe? Ele continua, tipo, ele se afasta da igreja e tal, mas ele ainda acredita em Deus. Sim. Ele se incomodou não com a crença em si, com a fé em si, mas com o que ficavam impondo a ele. E até a família da Raina tem várias coisas que mostram positivamente aquilo. Eles adotaram os outros filhos lá porque queriam fazer o bem para aquelas crianças também, coisas do tipo. Eu acho justamente que esse caminho de ser uma relação, de explorar a relação da pessoa com a religião, né? Porque justamente os retratos
tem, ou é tipo, a pessoa é religioso e aí só que é sutil e a gente nunca lida com esse conflito, então tipo, mostra uma pessoa rezando, ou mostra uma pessoa com símbolos religiosos, é isso aí, ou é justamente meio que demonizando a religião, né, a forma como se trata nos quadrinhos. E aqui ele nunca demoniza a religião, ele demoniza justamente algumas específicas práticas que ele achava que não condiziam com as coisas que ele lia. Então tipo, não é uma coisa de, é um sentimento, eu estou me revoltando com tudo que eu aprendi, não, porque tipo, ele queria aprender aquelas coisas, sabe, ele lia a Bíblia por conta própria, até zoavam ele no acampamento porque ele estava lendo a Bíblia. Então tipo, ele buscava a religião, ele queria a religião, só que ela falhava com ele em alguns aspectos, né, eu acho, e ele retratando isso, eu acho que é muito, muito fascinante a gente ver a culpa cristã dele da masturbação, ou a culpa cristã de ver um corpo feminino, de sentir o conflito de se sentir atraído por alguém ou não. E isso eu acho muito interessante e diferente do que a gente costuma ver. Talvez, eu não sei, talvez em alguns aspectos ele pode até demonizar um pouco a religião cristã, mas nunca a crença, sabe? A crença pra mim sempre é, na maioria das vezes pelo menos, ou sempre talvez até em retalhos, é retratado como algo positivo. E ele nunca abandona, sabe? Ele sempre acha, tipo, alguma forma de encaixar isso na vida que ele tá vivendo. Que nem, por exemplo, depois ele passar uma noite só dormindo na mesma cama com a reina, e ele vê ela vestida só com uma camiseta assim no manhã seguinte, ele vê ela como um anjo, né? De direto tem essas pequenas rimas visuais, sabe? Com a religião e ela e tudo que ele tá fazendo. Então não é como se ele abandonou a crença, sabe? Ele só achou uma forma de tipo, encaixar a religião no que ele gostaria de fazer, né? Sim, porque a religião o tempo todo tava lá, por exemplo, demonizando o desejo dele de desenhar, né? Que era a coisa que ele mais queria, e é retratado em vários momentos. Tipo, ele falando, eu queria desenhar, sabe? E aí todo mundo, não, mas Deus já desenhou tudo, você não precisa desenhar mais. Isso é uma o cara lá, claro, que o irmão dele foi pra escola de arte, pra faculdade de artes e virou gay. Não, o melhor é que a mulher fala assim, e aí ele se degenerou mais. Ela falou, ele virou um assassino? Ele, não, pior, virou gay. Acho que uma das razões mesmo que acaba não sendo tão demonizada assim é justamente que a história, essa especificidade da história, porque é muito aquela relação dele com aquele grupo religioso da vida dele. Então acaba não generalizando pra tudo, o que ajuda a não falar mal da religião como um todo. Sim, ele não busca avaliar a religião como um todo, e sim avaliar a relação daquelas pessoas próximas a ele com a religião, né? Porque a gente sabe muito bem que não são todos os cristãos que dizem por aí que não pode desenhar, sabe? Que você não pode ver o corpo feminino, não pode ver o corpo, sabe? Conforme a gente vive cada vez tempos mais modernos, as religiões estão aprendendo a enxergar melhor sobre como o ser humano lida com essas relações interpessoais, com a sexualidade, carreiras profissionais. Então a gente sabe que aquilo não é uma representação do mundo cristão, é uma representação do mundo cristão do Craig Thompson, né? Do mundo que ele estava inserido. Sei lá, mesmo falando tudo isso, tipo, quando eu termino de ler retalhos, quando eu termino de reler retalhos, eu sempre, tipo, termino com a sensação, caralho, ainda bem que eu não vivi essa vida, porque, tipo, ele se masturba e, tipo, o jeito com que ele retrata na quadrinização é a maior culpa do mundo, sabe? Os momentos de culpa depois de várias coisas prazerosas que ele faz, retratados em retalhos, é tão forte, sabe? Que, tipo, eu fico, caraca, mano, que horrível, sabe? Que horrível. E isso é mais uma leitura minha, eu não acho que retalhos necessariamente, talvez um pouco, mas não tanto quanto eu sinto, sabe? Que, tipo, esse negócio de culpa cristã é algo, tipo, temeroso, sabe? Eu concordo. Eu queria puxar um aspecto do irmão que a gente acabou não falando, mas tipo, o Craig retratou um aspecto importante da infância dele, que foi o do abuso que ele e o irmão sofreram. Ele nunca acaba deixando muito claro o que 100% aconteceu, até onde foi esse abuso, mas a gente sabe que foi muito além do que qualquer criança devia ser submetida na vida. Sim. Eu meio que não... Eu entendo a importância numa autobiografia dele ter colocado isso ali, mas achei meio bizarro, talvez. Eu não entendi muito o motivo de ter essa colocação dentro de retalhos. Serviu mais pra mim, tipo, pra explicar a culpa que ele tinha de ter meio que,
entre aspas, a culpa não era dele, mas ele sentiu que ele meio que submeteu o irmão dele a isso também, né? Sim. Ele serviu mais pra isso. Mas achei meio que desnecessário, talvez, eu não sei. Não, eu sou meio É sensível. difícil falar isso quando é uma história autobiográfica, mas eu concordo, parece meio deslocado do resto do tom da história, talvez. Acaba sendo... É algo muito mais pesado que ele passou do que... Mas eu acho que ele coloca no tom certo na história, porque em outros quadrinhos, isso seria um grande acontecimento do quadrinho. E aqui acaba sendo... Parece que ele meio que... Esse episódio específico não é o que ele quer retratar pra história, mas tem alguma relevância narrativa pra ele ali, de mostrar um pouco mais sobre culpa, de relacionamento dele com o irmão. Acaba sendo de espelho com o relacionamento da Raina com os irmãos dela. E aí ele mostra e já larga disso. Então eu acho que ele soube usar com parcimônia esse fato importante que, tipo, molda a vida de pessoas, e aparentemente pelo menos ele conseguiu seguir bem na vida sem se prender a esse trauma como problema psicológico ou algum trauma pra vida. Eles conseguiram superar bem isso aparentemente, e o quadrinho mostrou isso muito rápido, então não sei, não vejo muito problemático a existência disso. Eu acho que eu posso até concordar com você. É porque é mais que o Luke falou, pra mim pareceu fora de tom mesmo, mas que nem você falou, foi tão rápido, e parando pra pensar realmente outras histórias, mano, eu tô sendo muito insensível, sabe? Porque é o que aconteceu de verdade na vida das pessoas, sabe? Mas acho que em outras histórias, tipo, a pessoa socaria mais isso durante a autobiografia, sabe? Sobre algo formador na vida dela. Aqui parece só, tipo, algo terrível que aconteceu com ele, que, tipo, definitivamente traumatizou ele, principalmente também porque o irmão dele sofreu por isso também, né? Por esse abuso. Então, foi só mais algo que aconteceu na vida dele. Eu não quero dizer que é só aconteceu, mas, tipo, narrativamente é isso que dá a entender, sabe? É um acontecimento formador, mas não extremamente, sabe? Durante a história tem coisas muito mais importantes que aconteceram com ele. Como a própria relação com a religião, né? E eu acho que o maior acontecimento narrativo da história dele, que é bem interrelacionado, como a gente falou, com a própria religião, é essa relação dele com a Raina, que ele acaba conhecendo no acampamento cristão, e só que eles moram muito longe, e aí uma boa parte da narrativa é deles juntos naquele período que ele passou junto com ela, né? Eu achei até surpreendentemente grande a parcela da história, que é isso, quando eu tava lendo. Acaba parecendo que meio que o quadrinho era pra ser sobre isso, então por isso ele era pra ser sobre esse período específico entre eles se conhecerem, aí eles têm esse período de correspondência, o período que eles ficam juntos e aí o distanciamento após, né, eles não se encontrarem mais. Então, tanto que, né, é o nome do quadrinho, né, em inglês é o Blankets, aqui é Retalhos, que é tudo relativo àquela colcha que ela faz pra ele, né? No final, tudo que vem antes e depois é pra criar contexto pra esse momento mesmo, né? E eu acho que, em muitos aspectos, é a maior parte, porque, que nem eu tava falando antes, que não parece que o abuso que ele sofreu foi algo tão formador na vida dele. Porque, tipo, não é assim que é retratado. Mas a viagem que ele fez com a Raina e conhecer ela é algo muito mais formador na vida dele do que qualquer outro acontecimento, né? Eu acho que todo mundo, talvez, tipo, tem algo assim na vida, sabe? Algum trecho na sua vida que você, tipo, percebe, porra, isso me fez mudar, sabe? Esse período da vida foi um momento que eu mudei, sabe, de perspectiva. E pro Graham Thompson foi conhecer a Raina e viajar pra lá. Foi toda essa viagem que fez ele reatar o relacionamento com o irmão, começar a ver a religião de forma diferente, meio que também, tipo, voltar a desenhar e tudo mais, né? Foram 12 dias, né? Acho que é 2 semanas, né? Aproximadamente 12 dias que eles ficaram juntos. E aparentemente foram dias bastante intensos para a vida dele, né? Pra ter tantos detalhes. Eu acho interessante como ele narra de uma forma muito interessante esses dias. Até acaba parecendo que é muito mais tempo. Mas ao mesmo tempo você sabe que quando você vai viajar ou quando você fica muito próximo de pessoas, fica muito junto por pouco tempo, parece que é muito tempo, né? Às vezes você, sei lá, viaja com alguém por uma semana e aí parece que vocês se conhecem há um mês inteiro juntos, e ele retrata muito bem isso, inclusive apresentando e tratando desse micro-universo da Raina, eu acho que de uma forma bem
bem humana mesmo, porque todos ali são pessoas com histórias, com um passado, e que a personalidade presente é totalmente moldada por a existência desse passado que a gente vê em tantas pequenas frações de interações e quadros. Eu acho isso tão fascinante. Sim, muito mais até talvez do que, deixa eu dar uma crítica a isso, mas muito mais do que a própria família do Craig, né? Os pais deles são só meio que, tipo, figuras de poder que parecem até meio que etéreas, né? Estão só ali. Só que os pais da Reina e os irmãos e irmã dela são muito mais profundos, né? Tem muito mais camadas de desenvolvimento. Eu achei muito fascinante o personagem do pai. Adoro a cena em que ele vai lá e encontra eles dormindo junto. E aí, tipo, não faz nada. Eu achei, tipo, só vai lá e, tipo, vê umas fotos antigas. Eu achei, tipo, uma cena tão boa, sabe? Tipo, mostra tão fortemente o caráter daquele personagem. Todo esse microcosmo da família, né? Tipo, a própria, sei lá, os irmãos, que tem uma irmã com um retardo mental e o irmão com Down. Só que, tipo, eu gosto como ele nunca trata eles como coitadinhos, né? Tipo, eles são pessoas que tem as suas peculiaridades de desenvolvimento, seja psicológico, ou, sei lá, o Ben, né, que é o irmão, ele é uma pessoa com Down, mas ele é um adulto ali, ele tava falando sobre tirar brevet com a irmã, sabe? Então, tipo, as pessoas com Down são assim, né, são pessoas de verdade, né, e tem uma história e conseguem levar uma vida por aí, e a gente não vê isso sendo retratado muito bem, e aí aqui ele retrata uma vida bem interessante e tal. O próprio Ben, uma hora fala pro pai que ele trata ele como retardado, né, ele fala, não sou retardado e tal. Achei muito forte essa cena, inclusive. Até a religião entra aí de novo, né, falando sobre a separação dos pais, né, e como isso seria algo contra a religião. Então, cara, muitas coisas aí, sempre mesclando no final das contas todos esses temas, né, tanto a religião quanto a família e sexualidade, tudo sempre mesclado, né? Tipo, a gente tava falando aí que é interessante isso, porque a gente tá analisando separadamente, mas ao mesmo tempo, sempre que a gente fala de uma coisa, não dá pra, tipo, ignorar a outra, né? Não. É tudo tão mesclado. Sim, até característica da própria narrativa do quadrinho, porque a primeira vez quando eu comecei a ler, eu achei um pouco confuso, da primeira vez que eu li, obviamente, um pouco confuso quanto ele pulava de um ponto pro outro, no meio de uma mesma narrativa da história dele, tempo, espaço, e como isso parecia meio destoante, mas aí no final eu percebia que é o próprio nome do quadrinho, sabe? Ele é uma coxa de retalhos. Então, da mesma forma que aquela manta que ela fez pra ele, a Raina fez pra ele, é composta por trechos específicos, mas dispostos de uma forma diferente, embaralhada, e como aquilo representava eles, é o quadrinho isso também, né? Como essa mistura de vários elementos diversos colocados lado a lado, e às vezes sem um padrão específico para estar lado a lado, mas estando ali representam aquele acontecimento. Então eu acho isso bem interessante. Então, tipo, essas passagens de religião, e aí corta pra família, e aí corta pra eles, e corta pra família de novo, e corta pro passado, e tudo isso junto, monta junto toda a história, né? Então a gente tá separando, mas não se separa em retalho. Nunca. O que vocês acham dele ter apagado tudo, posto fogo em tudo da Reina ali? Eu queria até ir por partes antes de chegar nessa parte do final da Reina, porque... Ok, desculpa. Porque isso aí já é bem o final. É que é algo interessante pra mim, mas vamos por partes, sim. É porque eu tô pensando sobre a construção da personagem da Reina, porque eu acho meio fascinante como ela é construída, não sei o que vocês pensam, mas a gente conhece ela mais intimamente do que socialmente. Tipo, o Craig acaba interagindo e criando uma relação muito próxima com ela, e aí a gente acaba conhecendo todo o peso que ela carrega da situação da família, e como ela se sente, e ela escreve poesia e tudo mais. E aí, tipo, tem um trecho que eles vão pra uma festa, e aí a gente vê que a gente não sabe nada da Reina, sabe? A gente não conhece ela de verdade. Ela é mó popular, né? Todo mundo gosta dela. O que vocês acham? O Craig não imaginava isso, né? Ele pensava, ela é que nem eu, mas... Não, né? Ela é uma pessoa que tem uma experiência de vida totalmente diferente dele. Sim. No final das contas, ela é meio que bem diferente dele. Tipo, eu acho bonito como, no final das contas, eles conseguiram construir um amor em volta disso, porque, até falou de religião de novo, a Reina, ela não é muito religiosa, sabe? Tipo, em vários momentos eles têm conversas ali sobre o que cada um acredita, e ela dá a entender que, tipo, eu não sou muito ligado a isso, mas ele não cria um desgosto dela por causa disso, sabe? Ela fala,
fala, não acredito no paraíso, não acredito nessas coisas. Uma hora achei que ela até foi um pouco agressiva com ele, tipo, falando, mas você acredita nisso mesmo, sabe? Tipo, meio que duvidando da crença dele ali. Mas ele, tipo, continua gostando dela mesmo assim, porque ele sente algo por ela. Talvez num nível, que nem você falou, estranho, mais intimista mesmo, né? Uhum. Eu acho que ela é construída bem fascinantemente. Ela é desenhada um pouco bonita demais, talvez. Não sei, talvez a atriz ela era bonita mesmo. Ela não sei. Era bonita, ou na visão dele era bonita. Então. Bom, na visão dele, com certeza ela era, então tem certa coerência aí. Sim, então eu gosto bastante dessa personagem e o quanto ela tem essa profundidade. A gente vê muitos aspectos da profundidade, mas outros não ao mesmo tempo. Então, tipo, como eles se afastam no final, né, quando eles ficam longe, aí por telefone eles, sabe, começam a se distanciar ao longo do tempo. Sobre como ela mesmo diz, não dá pra manter um relacionamento à distância, sabe, tipo, não dá pra manter esse compromisso na minha vida, sabe, olha o que eu tenho aqui. A gente viu o que ela tem lá, sabe? Ela tem que cuidar da filha da irmã, porque a irmã é uma desnaturada total. Ela tem uma outra irmã com problemas mentais que dá trabalho também. Tem uma família que tá se separando, então tá num ambiente complicado, tem que dar suporte pro irmão que não tá sabendo lidar. É um ambiente meio complicado mesmo, e eu entendo totalmente ela não querer manter um relacionamento, sabe? A distância. É um trabalho pra ela, e seria um trabalho a mais pra ela, um problema a mais pra ela. E sempre foi meio que uma impossibilidade, e ela mesma sabia disso, né? É até um pouco ingênuo do Craig Thompson chegar lá e achar, que nem ela mesmo falou, por que você falou que você me ama, sabe? Tipo, pra que isso, sabe? E onde isso vai levar a gente, né? Pra que a gente tem essas... ela talvez era muito mais madura que ele. Tipo, ela convidou ele pra essas 2 semanas, tipo, saber onde vai ter esse momento aqui, íntimo entre nós dois, e tipo, depois não vai ter mais, vamos aproveitar o momento, sabe? Vamos aproveitar o que a gente tem agora. E ele, tipo, foi mais ingênuo, né? Já pensando numa vida com ela. Ele pega o bebê, sabe? Tipo, já pensa, tipo, em ser pai, não sei o quê. Então, o Craig Thompson acaba sendo meio que um idiotão com tudo isso. Mas é importante na autobiografia justamente pra mostrar o quão foi um momento formador na vida dele, né? A história meio que joga aquela ideia, não, vamos fugir e criar uma vida nós dois, que é um conceito que você vê em muitas histórias por aí, pra essa ideia ser simplesmente, tipo, não vai dar certo, a gente não tem como fazer isso, cara. É eles mostrando como a vida acontece, sabe? A vida de fato é assim, sabe? Você pode achar a pessoa certa, mas não ser o momento certo, ou não ser a situação certa, ou não tem como fazer funcionar. Por mais que vocês se gostem, a vida não é só o amor, sabe? Não é só aqueles 12 dias juntos, sabe? A vida não é só isso. Às vezes a vida é muito mais completa do que aquele momento, do que aquele sentimento, sabe? Você não vive só de amor, ainda mais quando você é adolescente, né? Principalmente no caso deles. Você não vive só disso, então é bonito e legal ter esse relacionamento que eles desenvolvem e se entendem e interagem e acabam tendo uma aproximação romântica de fato, não só no começo é mais pra amizade, mas aí acaba desenvolvendo pra romance. E aí, tipo, não é só esse sentimento que vai fazer eles ficarem juntos, sabe? A vida tá acontecendo, sabe? A vida tá em todo lugar e com vários acontecimentos que moldam o que você precisa fazer. Ela precisava ficar lá com essa família, ela não tinha como manter um relacionamento à distância, ela não queria iludir o cara pra ele morar lá, sabe? Tipo, é a vida. É triste, mas é a vida. E mais do que isso também, sabe? O amor acontece, a paixão acontece, mas as pessoas vão e vêm também, sabe? Mais pro final de Retalhos tem uma parte ali que meio que mostra vários amores que ele vai tendo, sabe? Tem uma menina lá que raspa o cabelo dele e depois troca pra uma cena, ele tá enxergando uma outra garota ali numa, sei lá, floricultura, e aí tem mais vários quadros sequenciais de garotos que ele vai se apaixonando, sabe? E acho que tem isso, sabe? Tipo, o amor é bonito, e uma grande parte desse quadrinho é sobre o amor, é sobre, tipo, a relação e o apoio entre duas pessoas, mas na vida também, tipo, tem outras oportunidades, sabe? Tipo, tem outras pessoas, as pessoas somem da sua vida, sabe? E aí, justamente esse momento de separação, eu acho bem forte esse momento, né, de como ele lida com a separação e aí eles se afastam de verdade, porque não vai acontecer, sabe? Eu vejo com peso aquela conversa que ele retrata, tipo, a primeira conversa eles falando de um monte de coisa, e aí a conversa que ele retrata que são, sabe, umas frases totalmente casuais e curtas e sem se importar. Ele no telefone falando, é mesmo, né? Esfriou, sabe? Você fala, caraca, mano,
Tipo, é isso aí, acabou, não tem mais, sabe? A distância faz isso mesmo. Ainda mais um tempo sem internet, né, que tinha que falar por telefone. Não dá, não ia sobreviver aquilo. E aí mostrando esse relacionamento definhando é um pouco triste, porque a gente vê, né, um relacionamento que era um amor bonito. Né, era um relacionamento bonito, mas ele tava fadado a definhar. E aí, ver ele definhando é um pouco triste. E é um retrato real, sabe, de como as pessoas meio que se afastam da sua vida, não só romanticamente, mas até amizade, sabe? Você, tipo, você vai conversando, e aí você conversa um pouco menos, e aí as conversas meio que vão sumindo, e aí chega uma hora que a pessoa não tá mais lá e acabou, né? Sim. Sim. E aí ele decide, inclusive, acabar de vez, né, com aquilo, né? Parecia que ele queria acabar com aquele... Com essa memória até, né? Eu achei meio pesado, eu fiquei meio triste quando ele botou fogo em tudo. Pra quê também? Achei meio pesado. Tipo, pesado. É que eu não sei, uma das minhas histórias favoritas de romance é Her. E Her tem muito uma mensagem sobre, tipo, as pessoas que você se apaixona na sua vida, elas somem e é triste, mas o momento que você passou com elas é extremamente formador pra você, sabe? Fica isso, sabe? O relacionamento entre as pessoas somem, mas o momento e o que você mudou enquanto estava com elas continua, sabe? E isso é algo positivo, sabe? Você tem que apreciar o que você mudou. Então, tipo, pra mim, a ideia de que ele tipo, meio que apagou tudo pra esquecer dela é um pouco triste, sabe? Pensar, não, ela sumiu, sabe? Eu não sei se eu tive essa leitura. Ele não apagou tudo, né? Porque tanto que esse quadrinho existe, né? Acho que esse quadrinho só existe por causa daquilo que ele passou com ela. E no final das contas, o quadrinho em si, ele é extremamente, tipo, ciente de que, tipo, foi um momento que, tipo, formou ele, né? Sim. Então, talvez ele precisasse naquele momento... Mesmo. Não, acho que faz sentido. É um pouco estranho que ele... Mas talvez ele só precisasse naquele momento não focar a vida inteira dele naquilo, sabe? Tipo, se afastar. Porque ele tava muito apaixonado por ela. A impressão que dá é uma virada da vida dele, né? Tipo, é uma decisão que meio que muda tudo ali pra ele, né? Porque ele queima tudo e aí, tipo, em seguida ele fala, e aí eu saí das casas dos meus pais pouco tempo depois e larguei a Bíblia pra trás e, tipo, então parece que foi uma transição importante da vida dele. É que, tipo... Talvez queimar seja justamente a representação dele, olha, eu reconheço tudo que aconteceu, o próprio quadrinho é o reconhecimento de que isso tudo aconteceu, mas não são essas coisas aqui físicas que representam o que aquilo foi, sabe? O que aquilo foi um sentimento que moldou ele, e ele apegado a essas coisas físicas, que era ele, tipo, sentir o cheiro da camiseta, falava, tem o cheiro dela ainda, e ele tava muito apegado ainda, tipo, as coisas físicas apegavam ele a pessoa que não tava mais lá. Então, sei lá, eu entendo esse momento de libertação dele, de querer largar o físico pra trás e seguir em frente. E, tipo, eu tô relendo aqui um pouquinho essa parte mesmo, e acho que talvez minha análise seja um pouco errada mesmo, porque ele queima tudo menos a colcha, justamente, né? Menos os retalhos ali, né? Ele acaba guardando, ele embrulha num plástico, põe ele num quartinho. Então, tipo, ele quis, tipo, a pessoa sumiu, né? Mas ele ainda guardou algo dela, né? Algo que foi formador. E mesmo depois... Ele tem uma rima depois com a própria Reina pintando o quadro que ele fez, né? Nossa, que sequência de páginas. Puta que pariu, cara. Fantástico. Essa sequência de páginas me dá arrepio toda vez que eu vejo, cara. Como vai sumindo a história aos poucos, né? Sim, e ela pinta a parede inteira de branco, mas a última página dessa sequência, que em tese seria só uma página em branco, não é, né? Tem tipo um pedacinho ali, né? Um pedacinho ali de preto na página. Sim. Que é a mesma mensagem do próprio Craig, ó, paguei tudo, mas guardei a colcha. E ela também, ó, pintei a parede inteira, mas ó, ficou um pedacinho aqui sobre o que a gente passou e que talvez foi formador pra ela também. Na verdade tem uma terceira rima nesse momento, que é dele conversando com o irmão sobre a caverna que eles encontraram quando criança, que eles falam... Caraca, eu achava que, tipo, isso tudo foi um sonho. Aí o irmão fala, não, eu lembro. Ele fala, é muito reconfortante saber que alguém mais viveu aquilo também, sabe? E que passou pela mesma coisa e que prova pra mim que existiu de verdade aquilo. É uma outra rima de que as memórias
quem viveu aquilo tem aquilo nas memórias, e isso é prova suficiente de que aquilo aconteceu de fato. Aconteceu de fato. É uma tripla rima aí nesse momento. Tem uma partezinha final, meio que um epílogo, né? Porque, tipo, o quadrinho ele encerra. Ele poderia encerrar no momento em que a Reina pinta a parede dela, né? E a gente tem mais uns trechinhos aí do casamento do irmão e tudo mais. Amei que o irmão. Eu adoro essa cena, que o irmão se casou com uma geóloga. E aí eles vão casamento no museu, sabe? Tipo, meio que a antitese de toda a religião, sabe? Eu acho isso tão. Isso é demais, sabe? Se é autobiografia mesmo, se isso aconteceu de verdade, eu acho, porra, que da hora, cara. Que da hora. E aí ele tem uma composição de quadros quando ele encontra a coxa e como isso desperta todos os sentimentos e as lembranças das coisas que eles passaram, das coisas que ele sentiu. É bonito, é bonito. Sei lá, o final acaba meio que sendo, esse epílogo acaba sendo meio que ele finalmente tendo paz com o passado, sabe? Porque a gente tinha terminado justamente com ele largando tudo pra trás, né, no capítulo anterior, que ele pinta a parede. Meio que tipo, largo tudo aqui, sigo em frente, guardei essa coxa, mas tipo, ficava largado lá num canto, e aí ele, sei lá, encontrou de novo essa coxa e viu aquilo, reviveu aquilo, os sentimentos, mas segue a vida, sabe? E escreveu retalhos. Retalhos. É estranho, não quero deixar que você. Não quero esquecer de você comentar aí. Que essa situação? Que os pais leram o retalhos e odiaram? O que é isso? Não, então, parece que. Eu li isso, acho que foi na Wikipédia mesmo. Foi. Tipo, não li muito aprofundado sobre isso. Mas parece que, de forma geral, a própria existência de retalhos, ele é uma saída do armário de religioso pros pais do Craig Thompson. Então, os pais acabaram descobrindo justamente pela existência do quadrinho. Mas enfim, que é isso aí, né? Os pais não ficaram muito felizes de descobrir pelo quadrinho que ele não era mais religioso de verdade e, sei lá, jogou pro mundo inteiro. Ele não retrata também os pais de uma forma muito positiva, amistosa, né? Muito positiva. Sim. Mas é basicamente isso aí mesmo. É só isso. Eu não sei até que ponto, sei lá, se deu problema com a família ou não, mas diz o boato que não ficou muito feliz, não, de saber. Faria sentido, né? E talvez até tipo, tenha uma certa justiça nisso, né? Que a gente comentou, comparado, por exemplo, aos pais da Reina, que são cheios de camadas e tal, os pais dele, né? Um é retratado como um cara agressivo, patriarcal, e a mãe é tipo uma fanática religiosa. E é claro que isso é porque como a gente falou, uma autobiografia que é extremamente ciente de que é a visão dele do mundo, né? Mas talvez faltou uma profundidade nisso. E tipo, ele não tem culpa nenhuma, talvez, tipo, parece no final de tipo, não retratar, não entender mais quem eram os pais dele, afinal, sabe? Tipo, mesmo nas últimas cenas do quadrinho, mesmo no epílogo, ele acaba retratando eles meio que como malucos, sabe? E não tem nenhuma culpa dentro dele de não saber quem eram os pais. Ou tipo, ele nunca se preocupou em representar direito os pais, né? Porque, tipo, eles não tinham nenhum design reconhecível, né? Tipo, às vezes, tipo, na cena final deles dançando, falou assim, meus pais estavam dançando, alegre, não sei o quê. Aí eu olhei e falei assim, quem que são os pais mesmo? Deve ser esse daqui, né? Porque, tipo, você não lembra deles, sabe? Nunca foi muito visualmente relevantes pra história, né? Exceto a presença imponente do pai quando eles são crianças e o bigode grande e tal. Tipo, tirando isso, não tem nenhuma outra representação específica dos pais, né? É que, sabe, aí já eu fazendo um julgamento do próprio Craig Thompson do que, sei lá, do quadrinho em si. Mas eu acho meio triste que, tipo, ele conseguiu reatar o relacionamento com o irmão, sabe? Nesse sentido de família mesmo, de conhecer aquela pessoa, de entender mais, mas ele não fez esse esforço com os pais, sabe? E, tipo, não tem nenhum reconhecimento disso. Na verdade, ele até, tipo, o próprio final é ele mostrando os pais perguntando, e aí, achou uma igreja e tal, e ele... Então, né, como que eu falo pra ele sobre isso? E, tipo, ao longo da narrativa da vida dele até o quadrinho, ele não tinha conseguido encontrar uma resposta de como falar com os pais. O quadrinho foi a forma que ele encontrou. Então a gente não tem como ver a reação, porque a existência do quadrinho é o que precede a reação. E pelo jeito foi danoso. Não é uma boa forma, sabe? Não foi uma boa forma. Não. Se ele honestamente queria reatar alguma coisa com os pais, essa não foi uma boa forma, não. Talvez eles tenham se entendido depois, né? Fica essa dúvida no ar. A gente nunca sabe exatamente o que aconteceu na vida dele, né? Então, só tomara que tenha tudo ficado bem. Dito tudo isso,
A gente pode, então, caminhar pro final desse podcast. Então, vou fazer um resuminho de o que achamos de forma geral, então, de retalhos. Puxa aí, Judeu, seu resumo final. Eu sempre falo que conversar sobre essas obras é sempre algo muito positivo pra mim, porque eu sempre acabo tendo uma nova perspectiva sobre a obra, né? E aqui a perspectiva nova que eu saí é sobre o quão diferente de fato Retalhos é como uma autobiografia, sabe? Eu nunca tive essa visão de Retalhos, pra mim era só uma história interessante, mas ele é realmente uma autobiografia tão diferente nesse aspecto de que é só mesmo uma vida comum, real, honesta, autociente de que é a visão de uma pessoa só, sabe? É tão diferente de qualquer história de autobiografia famosa, sabe? Que a gente falou, de novo, de Mouse e Persepolis, não é necessariamente melhor ou pior, mas é só tão diferente, sabe? Não é uma vida fascinante, não é nada, sabe? Mas é tão real e, que nem eu falei no começo, tão honesto que você se conecta, sabe? Você conecta com o personagem, você torce por ele, você fica com dó dele, até momentos que você fica com raiva. E pra mim tudo isso são sentimentos positivos pra você tirar de uma obra. E até pra vida, sabe? Sei lá. Eu não mudei relacionamento familiar nenhum, mas tipo, depois de terminar de ler Retalhos, eu sinto um pouco de culpa, tipo, de não me dar tão bem com minhas irmãs, por exemplo, sabe? Isso é algo bom, sabe? Tipo, algo positivo pra uma pessoa, sabe? De uma obra fazer você querer reatar e ter conexões familiares mais fortes. Então, pra mim é uma extrema obra de arte, Retalhos. Muito bom. Luke, suas impressões finais. Não sei se eu tenho muito a dizer, que a gente já acabou não comentando no podcast, mas é uma obra que me impressionou muito. Eu sempre quis ler Retalhos desde que eu soube que existia. E é o que o Judeu fala, é muito uma representação muito honesta da vida da pessoa e de todos os sentimentos que ela passa, e que usa espetacularmente bem a mídia de quadrinhos pra contar essa história. Eu fico, mesmo tipo, a história é muito boa e tudo o que ela passa, mas só de folhear e ver a narrativa visual dele já é algo que me deixa impressionado, e eu acho que esse é um detalhe que merece muito o mérito dele. Sim. É realmente algo que mais me chamou a atenção na história, que é realmente muito boa, é como ele usa isso pra transmitir bem esses sentimentos. Sim, já fazendo meu caminho de finalização, Craig Thompson, eu acabei lendo o quadrinho seguinte dele, que é Habib. Não é nem o seguinte, acho que teve alguns outros, mas que saiu no Brasil posterior, é Habib. Eu tinha lido antes, e em Habib ele tá visualmente de forma muito impressionante, sim. É um quadrinho impressionante pra caralho em termos de quadrinização. E aí quando eu vim pra Retalhos eu falei assim, ok, eu vou achar um dele menos polido, né? Não, ele já era bem polido desde Retalhos. Ele sabe fazer muito bem a quadrinização. Tipo, é impressionante o quão bem ele consegue fazer em poucas obras. Tipo, a segunda obra relevante dele, o quão maduro ele tá como quadrinista, como domínio de narrativa e como visão do quadrinho como um todo, né? Porque para todos os efeitos são vários capítulos. Eu imagino que não foram publicados separadamente, mas, né, na hora que você está compondo um livro inteiro, você tem que pensar na composição dele como um todo e como tudo remeteria aos retalhos, né? Aquele cobertor cheio de aquela coxa de retalhos que ela dá para ele, e como o próprio quadrinho é uma representação visual disso também, e como a gente vê esses trechos selecionados da vida dele, da mesma forma que ela selecionou tecidos, retalhos específicos para fazer aquela colcha, a gente também tá vendo aqui esse trabalho dele. Então é muito fascinante, é um quadrinho muito fascinante, fora a empatia que ele desperta em você, né? O quanto você entra no coração do Craig. Eu acho que, tipo, muitas histórias a gente entra na mente do autor, e aqui eu tenho muita impressão que eu entrei no coração do autor, sabe? Tipo, é menos a parte racional dele, uma parte muito mais sentimental. Eu acho isso muito bonito. Maravilha. Dito tudo isso, historicamente a gente costuma fazer alguma recomendação, meio que um follow-up ou algo que a gente acha que quem curtiu Retalhos poderia se identificar e querer ver, ler, pode ser qualquer mídia, logo Sim. depois de Retalho. Deixa eu falar, eu tenho um aqui que tá na minha cabeça, esteve na minha cabeça durante o programa inteiro, porque eu fiquei relacionando, caraca, esse mangá aqui também tem isso. Eu tenho medo de você me roubar. Qual você vai querer recomendar? Falar. Eu não vou recomendar mangá, pode puxar. Pra mim, quem gosta de Retalhos tem a obrigação de ler. Ai, como é que é o nome completo? The Report on My Loneliness. Ai, como é que é o nome? Eu perdi agora já o nome completo. Mas Lesbian... My Private Report on My Lesbian
Lesbian Experience with Loneliness. Quem gostou de retalhos tem a obrigação de ler pra mim The Private Report on My Lesbian Experience with Loneliness. O nome saiu nos Estados Unidos, só já fazendo... Quem quiser importar na Amazon tem lá, sob o nome My Lesbian Experience with Loneliness. Eles deram uma encurtadinha no título. Ainda bem. My Lesbian Experience with Loneliness. Enquanto a gente tava conversando aqui, desde o começo eu sabia que eu queria recomendar esse mangá no final, e toda vez que a gente comentava alguma coisa sobre retalhos, eu pensava, caraca, mano, Lesbian Experience tem isso também, sabe? De ser uma obra que é extremamente honesta, faz um esforço de retratar mais emoções do que acontecimentos de fato, é tão honesto, tão pessoal e tão cru. Em aspecto visual não tem nada a ver. Lesbian Experience também tem algumas metáforas visuais aqui e ali, mas não tão fortemente quanto retalhos, mas eu acho que a essência, assim, de retalhos é amplificada 10 vezes em Lesbian Experience, sabe? De ser algo tão honesto e tão cru e tão verdadeiro que você se sente até um pouco culpado de estar lendo, sabe? Tem um aspecto meio voyeurístico nisso, de você estar lendo a vida de uma pessoa que você talvez não devia estar, sabe? Tipo, caraca, mano, eu não sei se eu devia estar sabendo tudo isso sobre você, mas isso é tão bom, sabe? É tão vivo que, tipo, é tão forte pra mim. É muito bom, cara. Luke, tem alguma obra pra recomendar? Eu não lembrava que tinha isso, mas eu acabei de pensar numa coisa, eu vou ir pra um caminho bem diferente aqui. Eu tenho um amigo que ele tem uma página no Facebook que ele posta uma história, não é bem quadrinho, é uma história visual, e ele vai estar até na CCXP esse ano, enfim, mostrando isso na mesa dele e tal. E é realmente muito boa, é uma história meio autobiográfica e eu acho que foi inspirada por retalhos, então eu acho que é uma recomendação que faz sentido. Eu espero que vocês não vão saber, eu vou colocar o link, se chama Umbral. Tem meio que 2 volumes pequenininhos, você pode ler pela página do Facebook mesmo, tem um álbum. E eu não quero falar muito, mas se vocês quiserem conhecer, eu deixei o link aí. É uma história da vida da pessoa, a arte dele é muito boa e eu quero aproveitar essa recomendação porque eu pensei nisso durante lendo Retalhos, que isso era uma inspiração boa do cara. E confiem em mim, acreditem. O cara, ele sabe o que tá fazendo. É bom. Umbral, a Lua. Ah, não, é o nome do capítulo. Umbral é o nome. Esse é o volume 2. Tem nos álbuns o primeiro, que é a chave. Legal. Eu vou seguir também o caminho de autobiografia, já que a gente tá nessa. Eu não quero seguir nos mais óbvios do que a gente os que a gente já citou, inclusive. Sim. Então eu acho que assim, um outro quadrinho que eu li há relativo pouco tempo, e ele também sabia, ele contava uma história, um trecho específico da história do autor, que é do relacionamento dele com como ele conhece e cria um relacionamento com uma moça que tem HIV, e como isso molda como ele vê o mundo, molda o relacionamento deles, porque tipo, isso é uma carga da vida da pessoa que não dá pra deixar pra trás, sabe? Você carrega pra dali em diante, quando você contrai o vírus, dali em diante você carrega isso. Eu acho que é uma história que ela conta da mesma forma que Retalhos, ele tem uma carga da vida das pessoas existiu e agora a gente tá vendo esse trecho da vida das pessoas após ter uma história. Eu gosto como isso é retratado, e ao mesmo tempo ele não é tão pesado, ele é carregado com um pouco de humor, um pouco de leveza, e acaba sendo bem romântico também de forma geral. O quadrinho ele chama Pílulas Azuis, saiu pela editora Nemo no Brasil, e é uma história verídica do próprio autor, como ele tem então esse relacionamento, como ele aprende a lidar com a existência da doença, porque tipo, a gente não sabe lidar com a existência do HIV no mundo, né? A gente sabe que existe, mas a gente não sabe como seria a nossa vida se a gente tivesse que lidar com uma pessoa, amorosamente com uma pessoa que possui a doença, né? Muita gente inclusive acha que nem tem como, mas tem, e o quadrinho tá aí pra mostrar como isso acontece. Mas ele é bem leve, ele em termos de quadrinização ele não é tão carregado simbolicamente e estilisticamente como Retalhos, mas ele sabe fazer uma boa narrativa de forma geral, então acho que é uma boa leitura também. Maravilha! Eu boa tava querendo ler esse quadrinho, eu sempre passo por ele em livrarias e penso, isso deve ser bom, e nunca chegava o momento que eu podia comprar ele. Sim. Tá na minha lista da Amazon. Esse sempre tem promoção também. Beleza, dito isso, até o próximo. Até o próximo. Star is born.
long dark